Apocalipse capítulo 3, verso 8. Vamos ler o texto em pé. É um texto curto. A gente aproveita e ora já. A palavra de Deus diz: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Diga amém. A qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. Senhor, nós cremos que o Senhor é um Deus tão bom, e que o Senhor abre portas onde a gente nem enxerga, onde nem percebe. E o Senhor tem prometido que esse ano o Senhor vai abrir tantas portas espirituais para nós, vai nos colocar em tantos lugares novos, e nós confiamos na tua direção e pedimos a tua ação completa. Agora mesmo, enquanto recebemos a palavra, nós declaramos que o nosso coração está aberto para receber. Tira do nosso coração, da nossa alma, toda a estrutura que vai tentar impedir a tua palavra, Senhor, de fazer o efeito necessário no nosso coração. Nós nos entregamos à tua palavra e ao teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então nós falamos a respeito de portas, temos falado por causa dessa direção profética, e falamos a respeito da porta do céu no último domingo, e alguns domingos atrás nós falamos a respeito de portas que muitas vezes são fechadas. Eu acho que você lembra disso. Então, portas que as circunstâncias fecham, portas que Deus fecha, portas que o diabo fecha, portas que você mesmo fecha. E eu quero me deter um pouco mais a respeito dessas portas, que muitas vezes somos nós mesmos que fechamos. E uma das coisas que nós trouxemos naquele domingo foi dizer que uma das maneiras que você e eu, nós deixamos que a porta seja fechada, é o medo. Então, o medo é algo que acompanha a humanidade desde o início, desde a queda do homem. E nós demos aquele texto dos discípulos reunidos na tarde de domingo, o domingo da ressurreição. E eles estão com medo por causa dos judeus. E Jesus, ele se põe no meio deles. Quem lembra do texto? E ele diz assim: Pai seja convosco. E ali eles recebem de Jesus. Mas a gente percebe que existia a barreira do medo que estava mantendo as portas fechadas. Aí eu quero te dizer, Jesus, ele vai abrir muitas portas para nós, mas nós precisamos de algumas atitudes, e eu queria mostrar elas para vocês, para que essas portas, elas possam se manter abertas. Então, qual é a minha palavra para você hoje? O título dela é Mantendo as Portas Abertas. Mantendo as portas abertas. Então, preste atenção. Muitas vezes, nós mesmo abrimos portas, mas você sabia que isso não funciona muito? Às vezes você está, por conta própria, abrindo portas para você, ou desejando que homens abram portas para você. Eu vou te dizer, se é um homem que abre uma porta, ou você que abriu a porta, você vai ter o trabalho de manter as portas abertas. Eu vou te dizer, dificilmente uma porta aberta por um homem permanece aberta, porque ele não tem força para manter.
Aí eu estava falando ontem com os jovens. Eu disse para ele, muitas vezes você quer um relacionamento que Deus não quer. E aí você força a porta. E o relacionamento não se mantém. Por que não se mantém? Porque não foi a porta aberta pelo Senhor. Foi você que entrou naquele relacionamento que Deus não queria. E agora ele não pode ser sustentado. Você tenta sustentar ele emocionalmente. Você tenta sustentar ele fazendo coisas. Você tenta sustentar ele de todas as formas. Mas você não consegue. Por que você não consegue? Porque foi uma porta que você forçou a abrir. Não era nem para ter começado. E você começou. E agora você está pedindo ajuda do Senhor para manter uma porta que Ele não abriu. Foi você que abriu. Eu vou te dizer, se foi você que abriu, Ele não vai manter essa porta. Você vai tentar fazer isso, mas eu te digo, não vai conseguir. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, não vai conseguir. Porque portas que homens abrem, eles não conseguem manter. Mas portas que Deus abre, Ele consegue manter. Amém? Então, a primeira barreira que eu falei para você, a respeito do que pode fechar portas que já foram abertas, é o medo. Então, às vezes Deus vai abrir uma porta, mas o medo vai impedir você de entrar. Você vai entender que é uma porta de Deus, mas você vai olhar para si mesmo e vai dizer assim, não, mas eu não tenho condição de entrar. E é normal sentir medo. Na verdade, todas as pessoas sentem medo. Não há um homem que não sinta medo. Eu sinto medo, você sente medo. Não tem um homem que você considere corajoso que em algum momento ele não sinta medo. Todos sentem medo. Todos sentem. Agora, a dificuldade não é sentir medo. Uma vez eu aprendi isso com um pastor que me discipulava. Me discipulou por 14 anos. Ele disse, é verdade, não é problema ter medo. Ele dizia que quando ele pregava, já fazia mais de 20 anos que ele era pastor. Eu estava começando. Ele dizia assim, ainda hoje eu sinto receio de algumas coisas. E o medo vem, às vezes me visita. Eu fiquei de boca aberta dele falar aquilo para mim. Eu achava que ele era rocha pura. Aí sabe o que veio para mim? Se ele tem medo, então não há problema que eu tenho medo. Mas aí ele disse o seguinte, o problema não é ter medo. O problema é deixar o medo te parar, deter você. O medo vai ser normal, ele vai vir. Onde é que vai ser problema? Se você deixar o medo paralisar você. Aí vai ser um problema. Aí a porta que está aberta, você não vai acessar, porque você ficou com medo. Você entendeu? E onde é que esse medo aparece? Gênesis capítulo 3, verso 8. Gênesis capítulo 3, verso 8 diz, quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E diga uma coisa, será que tem a chance de você se esconder de Deus? De jeito nenhum. Então preste atenção, quando Deus faz perguntas, não é porque Ele não tem a resposta. Ele quer que você medite na posição que você está. Porque algo mudou aí no jardim. Aí Adão diz assim, o que é que ele diz? Quando ele pergunta, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, essa palavra medo é a primeira vez que ela está sendo mencionada nas Escrituras, na palavra de Deus, e ela vai ser mencionada centenas e centenas e centenas de vezes nas Escrituras, mas essa é a primeira vez. E na Bíblia tem, tem uma maneira de você olhar algumas coisas
no estudo da palavra que tem a ver com o princípio da primeira menção. Então, tudo que você vai estudar nas Escrituras, em algum momento tem a primeira menção daquilo. É importante você saber com que aquilo está relacionado, para você entender. E o livro de Gênesis que a gente tem lido é um livro de sementes. O que é a semente? A semente carrega todo o potencial daquilo que vai germinar, florescer, crescer, se tornar uma árvore e frutificar. Então, quando você olha para a semente, para o potencial que tem nela, a relação, você descobre com que aquilo está relacionado. Então, quando você olha para o medo, aqui ele está relacionado com o quê? Eu vou te dizer. Adão vivia uma vida feliz e tranquila com Deus. Todos os dias Deus vinha visitar ele no jardim. Aquilo era um momento, talvez, eu acho que com certeza, mais alegre do dia de Adão. Eu acho que ele ficava contando nas horas. O Senhor está vindo. Ele está vindo. Ele vem conversar comigo. Ele vai estar aqui comigo. Mas nesse dia foi diferente. Por que foi diferente? Porque Adão e Eva caíram. Eles comeram do fruto que não era para comer. E quando isso aconteceu, eles receberam uma natureza que eles não tinham dentro deles. E imediatamente eles entraram num estado de condenação. Por que eles entraram no estado de condenação? Eu vou te dizer, porque a declaração de Deus a respeito de comer aquele fruto foi: no dia que você comer, certamente você vai morrer. Isso é uma verdade. O fruto representa a independência do homem, a escolha pela independência, a escolha por ser um tipo de Deus, a escolha de operar só na sua vontade. Quando isso aconteceu, que ele recebeu a natureza errada, ele se sentiu despido diante de Deus, nu. Porque nu ele já estava. Porque só agora ele percebeu que estava nu. Ele disse: estava nu e me escondi. Ele percebeu que a justiça de Deus não estava mais sobre ele. Ele percebeu que a glória de Deus não estava mais sobre ele. Quando ele fez essa escolha, ele se apartou da justiça de Deus, ele se apartou da glória de Deus, ele se apartou do relacionamento com Deus. E o que é que permaneceu? A primeira coisa que manifestou na sua alma: medo. Eu vou te dizer, o medo é uma das raízes mais profundas na alma humana. Se eu cavar, os problemas das pessoas eu vou encontrar lá no fundo medo. Medo de quê? Eu vou te dizer. Medo de não estar adequado. Medo de não ser aprovado. Medo de estar nesse estado que ele se encontrava, condenado. É por isso que abaixo do medo, que é uma das raízes mais profundas, tem uma outra coisa, que está no fundo do poço. O que é? O estado de condenação. É o estado de condenação. Lá vem Deus. Eu estou no estado de condenação. Eu vou ser julgado. A ira de Deus está sobre mim. Quando isso acontece, imediatamente o medo se mostra. E com medo, a sequência: ansiedade, preocupações de N tipos. Estou preocupado com isso, estou ansioso com aquilo, isso não aconteceu. Esse é o nível superficial. Ansiedade, que os psicólogos ficam tratando, e amém, aleluia, é o nível superficial ali da alma. Se cavar, é o medo. Se cavar mais, condenação. Estado de condenação. Quando Deus chega para ele, e ele fala, ele diz: quem te deu conhecimento que você estava nu? Você comeu da árvore que eu disse para você não comer? Você entendeu? Mas Deus, a partir daí, ele só expõe a verdade. Ele está dizendo:
Você está assim porque você fez o que eu disse para você não fazer. Porque senão você não estaria se sentindo assim. E aí o que Deus faz? Deus promete que Ele ia desfazer o que a serpente fez com o homem. Porque o homem, ele foi enganado. Ele foi enganado. E acredite, a humanidade continua sendo enganada. A gente fala de Deus, do relacionamento, as pessoas olham para você, elas sorriem. Por que elas sorriem? Elas estão dizendo mais ou menos assim: eu não vou trocar a minha liberdade, que na verdade é a prisão. Prisão da ansiedade, prisão do medo, prisão da condenação. Você entendeu? E aí, o que é que Deus faz? Ele traz a promessa de que Ele desfaria. Ele disse: o descendente da mulher vai pisar na cabeça da serpente. Imediatamente ali, Ele veste de peles Adão e Eva. Mas Adão e Eva estão vestidos de folhas de figueira, que fala de justiça própria, que fala de algo que você coloca para tentar se apresentar a Deus. Deus não aceita isso. Deus os justifica naquele momento. O que é justificar? Justificar é te vestir, te colocar numa condição apresentável para estar diante de Deus. Dizer: você está aceitável. Presta atenção. Eu não posso me apresentar a Deus se Ele não me vestir. Até Ele te vestir, você vai estar nu. Você entendeu? Então preste atenção, quando Jesus está para morrer, ali, véspera da Páscoa, no dia da Páscoa, Ele está comendo um cordeiro junto com os discípulos. Nós lemos isso hoje no livro de Marcos. E quando Ele está fazendo isso, Ele é muito claro com eles. Ele diz assim: olha, eu estou indo para a cruz, vou morrer. Pedro logo se levanta e diz: não. Ele diz: eu vou morrer e todos vão me abandonar. Ele diz: não, eu morro pelo Senhor. Eu não sei se você percebeu, mas no final dessa frase diz assim: e todos disseram a mesma coisa. Às vezes a gente olha só para o Pedro, né? Mas todos disseram a mesma coisa: não vamos te abandonar, não vamos correr, na hora H nós vamos ficar. A Bíblia diz que na hora H, Jesus está ali orando, dizendo: passa esse cálice, e ninguém conseguia permanecer com Ele em oração, nem em oração, vigiando. Eles não conseguiram permanecer nem em oração. Ele disse que nesse exato momento, depois de ele orar 3 vezes, Judas chegou com a turma. Prenderam Jesus, um tentou usar uma arma, mas mesmo assim ele foi preso. A Bíblia diz que nesse exato momento, todos correram. E aí no livro de Marcos tem algo interessante. Você percebeu? Ele dizia: tinha um jovem desnudo, coberto de lençol, que seguia eles. Ele ficou observando aquilo tudo. Quando os guardas tentaram pegar ele, pegaram só o lençol, e ele saiu como? Eu lembrei de Adão. Porque o que estava acontecendo naquele momento eram os discípulos dizendo assim: ó, pode deixar que é comigo, eu me justifico. Entendeu? Para ficar com o Senhor. Mas o que o Evangelho de Marcos está trazendo é a cobertura que a gente coloca na gente continua sendo ineficaz. Nós estamos desnudos se não recebermos a justiça de Deus. Amém? É isso que aquele texto está falando. Muito bem. E na verdade foi a primeira vez que Deus me mostrou isso. Porque muitos olham para aquela passagem e dizem assim: por que essa passagem não está em nenhum outro evangelho? Só está aqui. E alguns teólogos até dizem: esse aqui é o próprio João Marcos, o próprio que escreveu, dizendo: ele é esse jovem que estava ali observando. Verdade, mas essa não é toda a verdade. Ele está falando de justiça.
O texto está falando da justiça de Deus. Então, muito bem, como nós vencemos o medo? Pastor, eu entendi, é o medo, o problema é o medo. Mas como eu venço o medo? Como eu venço o medo? Eu vou te dizer, conhecendo o amor de Deus e a justiça de Deus. Quem diz amém? Texto de 1 João, a primeira carta de João, não o Evangelho, primeira carta de João, capítulo 4, verso 18, ele diz assim: no amor não existe, o quê? No amor não existe medo. Então, o grande poder que vence o medo é o amor. O grande poder que vence o medo é o amor. E na verdade, você sabe que a Bíblia diz que Deus é amor. Ele é o próprio amor. O problema é que na nossa cabeça, ela está muitas vezes cheia da ideia de que amor é um mero sentimento. Mas não, amor é uma pessoa. Só quando ele está na sua vida que o medo é vencido. Quem diz amém? Então o amor lança fora todo o medo. Ele diz, antes, o perfeito amor. Ele não está falando do nosso amor gerado aqui, iniciado em mim, que ama o Senhor. Não, o perfeito amor é o amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós é o perfeito amor. E ele diz que lança fora todo medo. Ora, o medo produz o quê? O que é que o medo produz? Tormento, ansiedade, preocupação. Então, tormento, ansiedade, preocupação. Você já sabe agora. O que está um pouco abaixo disso é medo. O que é que eu preciso? Me ancorar no amor de Deus. Amém? Agora, o amor de Deus, ele não pode ser revelado sem a justiça de Deus. As pessoas até dizem assim, olha, alguns falando a respeito do amor de Deus. Olha, o amor de Deus que nos salvou. Não, não foi o amor de Deus que salvou você. Presta muita atenção nisso que eu vou colocar para você. O amor de Deus é a motivação, é a fonte. É a fonte da nossa salvação. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Então, qual foi a motivação de Deus enviar Jesus? O amor dele por nós. Mas não é o amor que está te salvando. Você entendeu? O que te salva é uma justiça feita. Por isso que alguns dizem assim, mas Deus é amor, mas também é justiça. Como se fossem duas coisas separadas. Não, não é duas coisas separadas. Amor e justiça andam assim, ó. São casados. Não tem como eu ter o amor de Deus se a justiça não está junto dela. Tipo, Deus vai me livrar, Ele me ama. Mas aí ele escondeu. Adão, vamos fazer de conta que nada aconteceu, né? Vamos colocar isso que você fez aqui, debaixo do tapete. Não, isso não é o amor de Deus. Isso é coisa de homem. O amor de Deus é, você errou, você vai ser punido. O amor de Deus não deixa a justiça de fora. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios que o amor é justo. O amor é justo. O amor, ele não esconde a justiça. Pelo contrário, o amor revela a justiça. Diga comigo, o amor de Deus revela a justiça. Aonde é que a justiça de Deus foi revelada? O amor e a justiça? Lá na cruz do Calvário. Para todo mundo ver. Foi ali que o amor se revelou. E a justiça de Deus foi aplacada. Aplacada como?
resolvida. Porque quando ele chega em Adão, presta atenção, Deus ama Adão, mas agora a ira de Deus, a justiça de Deus, ela quer vir sobre Adão para punir ele, mesmo amando ele. Deus ama as pessoas do mundo inteiro, só que a ira de Deus está sobre elas. Ele vai continuar amando até o final, mas se a pessoa não conhecer a justiça, que vem pelo amor de Deus, a justiça do céu, se ela ficar tentando se justificar, e achar que vai chegar um dia e dizer assim, eu fui bom, por isso é que eu estou aqui, a ira de Deus vai consumir ela, ela não vai permanecer na presença do Senhor. Você entendeu? É essa raiz de morte, da ira de Deus sobre o homem, que produz a condenação, e com ela o medo, e com ela a ansiedade, e com ela a falta de vitória, de sucesso, de avançar pelas portas que Deus está abrindo. Quem entendeu? Aleluia. Então, muito bem. Então, onde é que esse amor é revelado? Na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz em Romanos 5:8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, quando isso foi manifestado? Quando você não prestava de jeito nenhum, nem eu. Ele já me amava, mas só que eu precisava ver a justiça de Deus. Lembra do princípio da queda? O princípio da queda foi Adão não se colocar sobre o senhorio de Jesus, o senhorio de Deus. Foi andar um caminho por conta própria. Como é que eu volto para a fé? Crendo que eu preciso totalmente de Deus, entregando a minha vida para Ele, para que Ele seja o meu Senhor e o meu Salvador. Sim, porque as pessoas, elas querem que Jesus seja o Salvador delas, mas elas não querem Jesus mandando nelas. E aqui que é o ponto. Só é salvo quem rendeu a sua vida e diz, não posso me salvar, governa a minha vida, Senhor, daqui para frente, eu sou teu. Eu agora não estou mais com a mão no leme. Não tem o barco, um barcozinho, ele tem um leme aqui atrás. O leme, aqueles lemes simples que você bota para ali, o barco vai dobrar assim. Bota para cá, o barco vai dobrar assim. Ali não é o seu lugar. O seu lugar é só remando, ó. Entendeu? O lugar, nosso lugar, ó, é remando. E o Senhor dirigindo a nossa vida. Aleluia. Amém. É por isso que João, ele escreve o seguinte, isso são palavras de Jesus. João capítulo 3, verso 36. Esse é o motivo pelo que nós precisamos de Jesus. Porque nós precisamos de Jesus. Uma vez eu fiz uma pergunta pequena, até através de um vídeo. Por que que Jesus precisou vir? Por que que nós precisamos de um Salvador? Essa era a pergunta. Por que precisamos de um Salvador? A resposta é simples, mas muitas pessoas não meditam nisso. Por que que eu preciso de um Salvador? Porque eu não posso me salvar. Você pode tentar por você mesmo ser a melhor pessoa que você conseguir ser na vida. Você vai chegar lá no dia do juízo devendo. Quem entendeu o que eu disse? O que é que a humanidade toda procura? Essa justificação por conta própria. Por quê? Porque ele quer manter a liberdade, a falsa liberdade que ele tem. Então, ele quer manter a falsa liberdade, e para manter a falsa liberdade, ele quer produzir uma justiça que lá no final, ele vai dizer, olha, eu fui bem, Senhor, me aceita. A Bíblia diz que ele não vai aceitar. E a palavra de Deus diz assim, ó, o que ele diz? João 3,36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem diz amém? Ele diz assim, não é, quem tentou ser bom a vida toda tem a vida eterna. Não, errado, resposta errada.
Quem crê no Filho, está falando de Jesus, tem o quê? É simples, mas tem que acreditar, tem que crer. A diferença está no crer. A nossa obra é crer. Eu preciso crer no que ele está dizendo. Mas ele diz: todavia, o que se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Enquanto permanece a ira, como é que eu me sinto? Condenado, com medo, estressado, sem vitória. O que é que resolve é, se a ira de Deus for aplacada, ela só é aplacada se eu aceitar que Jesus recebeu essa ira sobre ele, no meu lugar, e agora eu deixar Jesus viver na minha vida. Quando eu aceito isso, a ira de Deus não está mais sobre mim. A ira de Deus não está mais sobre mim. Por que eu não tenho medo de condenação? Por que alguém perguntar para mim: pastor, se eu tenho certeza da vida eterna, você tem certeza de salvação? Se o senhor morrer hoje, o senhor vai para o céu? Imediatamente eu vou dizer para ele: eu vou. Porque eu estou olhando para a obra do Filho de Deus, não estou olhando para o que eu sou capaz de fazer. Essa é a fé do Evangelho. Agora presta atenção, toda vez que alguém perguntar para você: se você morrer hoje, você tem certeza de salvação? Só tem duas direções para onde você vai olhar. A primeira direção é, você vai olhar para a obra do Filho de Deus, e se você recebeu essa obra. Ou você vai olhar para o que você já fez ou pode fazer para Deus. Você percebe que as pessoas, a maioria delas, olha para si, dizendo, pensando: será que eu estou preparado? Será que eu já fui bom o suficiente? Esse é um engano do inimigo. O inimigo, ele esconde o Evangelho das pessoas. Ele tornou o Evangelho uma coisa religiosa, onde as pessoas têm que cumprir regras e fazer coisas para merecer. Não, o Evangelho é de graça. Vou repetir: o Evangelho é de graça, pela graça. Efésios capítulo 2, verso 8. Leia comigo, que a Bíblia diz, Efésios capítulo 2, verso 8. Ele diz que pela graça sois salvos. Você é salvo pelo quê? É pela sua obra? É pelo quê? É pela sua obra? É pela graça. Graça é favor para quem não merece. Eu não mereço, mas Ele me salvou. Por que eu vou para o céu? Eu não mereço, mas Deus me salvou. Eu creio no seu Evangelho. Aí ele diz: sois salvos mediante a fé. Como é que eu acesso a graça? Pela fé. Ele diz: isso não vem de vós. Salvação não vem de você, não vem do homem. É o que ele diz? O que é dom? Diga: dom é presente. Deus chegou e disse: ei, você quer esse presente? Você acredita que as pessoas estão rejeitando esse presente? Meu Deus, quando eu descobri, eu agarrei esse presente com todas as forças. É um presente. É por isso que a palavra de Deus, se nós continuarmos a ler esse texto, muda o versículo, para você não ter dúvidas que a salvação é pela graça, ele completa dizendo que não é por essas obras, é obras do homem, não é por obra, para que ninguém o que é glorie, ninguém chegue lá no final e diga assim: eu estou aqui porque eu mereço, eu estou aqui porque eu fui bom, eu fui um bom marido, eu nunca traí a minha esposa, eu cuidei dos meus filhos, eu sou o cara. Eu não estou dizendo que nada disso é ruim, não. Você deve ser fiel à sua esposa, você deve ter o melhor casamento, e na verdade o Espírito Santo foi te dado para você ir além do que você conseguiria ir naturalmente. Você entendeu? Mas não é por obras, não é pelas obras, é pela graça. E tem um texto que ele é tão poderoso.
É o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 21. Olha o que esse texto diz. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Ele diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Me diz uma coisa, qual foi o único homem que não conheceu o pecado? Jesus. Olha o que o texto está dizendo. Aquele que não conheceu o pecado, o que é que Deus fez com ele por causa de nós? Ele fez ele pecado. Quando é que ele fez ele pecado? Quando ele decidiu colocar ele naquela cruz e Jesus recebesse todos os meus pecados e fosse punido no meu lugar. Então Jesus não fez nada em relação ao pecado, ele não foi 1 milímetro na direção do pecado, mas Deus fez ele pecado por causa de mim e de você. E ele diz: por que ele fez isso? Por que Deus fez isso com Jesus? A resposta: para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você é justiça de Deus. O que é ser justiça de Deus? Ele dizer que você está justificado, aceito, completamente perdoado diante do Senhor. Ah, pastor, eu ainda erro. É verdade, por isso que você tem um Pai Celestial que te disciplina. Mas isso não tem nada a ver mais com salvação ou perda de salvação. Isso tem a ver com uma paternidade que você recebeu de Deus. Porque quando você aceita o Filho, você está recebendo a paternidade de Deus. E quando você recebe a paternidade de Deus, como um bom pai, quando você errar, Ele vai te dar umas boas palmadas na sua bunda. Você entendeu? Ou como meu pai, usar a palmatória para dar uns 10 bolos na mão. Tu vai fazer isso de novo? Vou não. Ele vai fazer isso, mas isso não tem nada a ver com salvação. Você já é salvo. E uma vez salvo, você permanece salvo. Amém? Glória a Deus. Então, um dos obstáculos é esse, amado. Eu amo o Evangelho. Essa música que estava cantando ali, tão interessante. Pois eu amo a mensagem da cruz, a ela eu vou proclamar. Essa mensagem que você tem que proclamar. Amém, meu amado? João capítulo 10, verso 27, fala do que nós nos tornamos, ovelhas de Jesus. João 10, 27, o Evangelho diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. O que vai acontecer com elas? Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará, tirará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode tirar. Eu e meu Pai somos um. Ele está dizendo o seguinte: Deus me deu você. Se eu me tornei ovelha de Jesus, amado, preste atenção, se algumas pessoas tentarem tirar algumas coisas de mim, eu vou lutar. Você entendeu? Se ele tentar tirar algumas coisas que você acha precioso, você vai lutar. Agora, imagine Deus tendo você, Jesus, na mão dele. E o diabo, circunstância, ou até você mesmo esperneando para sair. Você acha que você vai sair da mão dele? Meu Deus. Tem que ser muito incrédulo para poder crer numa coisa dessa. Mas algumas pessoas creem. Mas nós cremos que uma vez do Senhor, nós somos dele. Por quê? Porque você se tornou ovelha. Você nasceu de novo, mudou a natureza. Sua natureza agora, ela está propensa a acertar. Propensa a obedecer a Deus. Antes, a outra natureza, ela era rebelde contra Deus, contrária ao Senhor, fugia do Senhor. É como Adão, fugia do Senhor. Agora não, você deseja Ele, você quer Ele, sua natureza mudou. Ontem eu falando com uma ovelha tão preciosa, ela disse assim, a respeito dessa perda de salvação. Eu disse para ela: um dia você nasceu naturalmente, você é filha da sua mãe. Me diz uma coisa, me diz uma maneira de eu desfazer isso, no natural só. Como é que você desfaz isso? Porque você não planejou nascer, e você foi gerada pelo seu pai e sua mãe, você nasceu. Agora, vamos desfazer isso. Como é que você desfaz? Não pode. Agora,
Nós estamos falando de alguém que nasceu do Espírito. Quem gerou foi Deus. Deus te escolheu e Deus te gerou. Só deixou claro para você. Aí você disse sim. Aí você nasceu de novo. Aí você nasceu. Como é que se desfaz isso? Não pode fazer. O Espírito de Deus agora é um com o seu Espírito. Assim é ligado, ó. Ah, pastor, mas fazendo tanta coisa de errado. Sim, eu não estou concordando com isso. Eu só estou te dizendo que uma coisa é a sua posição espiritual, outra coisa é o estado em que você se encontra. Se você está num estado ruim, Deus está te dizendo: olha, eu estou aqui para te ajudar, para te conduzir, para te transformar. Amém? Glória a Deus. Então essa é a primeira coisa que impede você de manter as portas abertas, é o medo. O medo vai roubar de você as portas abertas. Mas aí uma segunda coisa que pode fechar portas, impedir que as portas se mantenham abertas. Isso está lá em Lucas capítulo 17, verso 11. A palavra de Deus diz, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, se compadece de nós. Se compadece de nós. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Acho que eu fui rápido demais, não foi? Lucas 17, 11. Perdão. Fui tão rápido que os meninos nem ouviram qual era o texto. Lucas 17, 11. Isso. Então, muito bem. É Lucas. Lucas, isso. Então, vamos ler de novo. É importante você ler. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, o que aconteceu com eles? Foram purificados, eles foram curados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus, de qualquer maneira, em alta voz. Ele foi extravagante nessa maneira de agradecer. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E a Bíblia diz que este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Amém? Então preste atenção, a fé abre portas. Diga comigo, a fé abre portas. Mas é a gratidão que mantém as portas abertas. Então a fé abre portas, mas é o estado de gratidão que mantém as portas abertas. Você sabia? Por que ele diz 10? 10 fala de uma totalidade. Eu já ensinei isso para você quando falei do dízimo. Mas são 10 leprosos. A lepra na Bíblia, ela é um símbolo do pecado. Toda a humanidade está coberta de lepra. É por isso que são 10 leprosos. Eles representam toda a humanidade. Você entendeu? Eles são 10 leprosos. Mas em dado momento, eles pedem socorro para Jesus. Eles entenderam que Jesus podia ajudá-los. E eles começam a declarar: Senhor, tem compaixão de nós. Nos ajuda. E Jesus, o que ele dá para eles imediatamente? É a cura ou é uma palavra de direção? Hein? O que ele dá imediatamente para eles? Para os 10 leprosos?
uma palavra de direção. Ele disse assim: olha, vocês vão até o sacerdote se apresentar para ele. O que era isso? Quando uma pessoa era curada, lá na lei, em Levítico, dizia, ele deveria, curado de lepra, ele deveria se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote ia verificar ele todinho, para ver se ele estava curado de lepra. Se ele tivesse curado de lepra, ele poderia ser inserido de novo na comunidade, porque o que a lepra fazia? Separava as pessoas da comunidade de Deus. Então, o pecado, ele provoca o quê? Separação. Então, por isso que é um símbolo, a lepra. Então, eles queriam ser curados ali da lepra. E quando essa pessoa era curada, deveria se apresentar ao sacerdote. Então, presta atenção, eles recebem uma direção de Jesus. Mas a Bíblia não está dizendo que naquele exato momento eles estavam curados. Não, eu creio que eles receberam a direção de Jesus e eles começaram a ir na direção de fé. Porque é a fé que salva, a fé que cura, a fé. E no caminho, a Bíblia diz que ele percebeu, um deles percebeu que estava curado. Então, eles não partiram de lá curados. Eles partiram só com uma palavra. Amado, muita coisa ainda não aconteceu na sua vida, nessa área que você quer mudança. Mas Jesus só quer que você ande na direção que ele já deu. Porque num exato momento, você vai perceber que aquilo aconteceu mais na frente. Quando isso acontece, que a pessoa vê que foi curada, ela volta para agradecer Jesus. Ela está num estado de gratidão. Meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu estou curado. Ele vai até Jesus, ele adora Jesus. Ele está extremamente grato. Mas Jesus olha para ele e, conversando com os discípulos, não foram 10 o que receberam a bênção? Cadê os outros 9? E aqui eu vou te dizer algo. Ele disse assim para esse homem: vai, a tua fé te salvou. Quem foi o único que recebeu a palavra que estava salvo? Só esse que estava grato. Então preste atenção, as portas espirituais, elas são assim. Deus abre uma porta, aí você entra por ela. Aí você está no estado de gratidão, porque Deus abriu a porta. Você é grato, 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 se mantém grato. Você não está naquela voz da murmuração. Não, você está no lugar privilegiado que você não estava antes. Esse estado de gratidão, coloca aquela foto mantendo as portas abertas. Você percebeu que tem uma porta após a outra? Quando você entra por essa porta, esse estado de gratidão abre a outra porta, que vai abrir a outra porta, a outra porta, a outra porta. Você entendeu? Amém? Mas alguns entram pela primeira porta, e às vezes é só a porta da necessidade inicial. Apesar de eu estar fazendo uma comparação espiritual do pecado, da lepra com o pecado, muitas vezes é assim que as pessoas vão se aproximar de Jesus. Como é que elas vão se aproximar? Elas têm uma necessidade e elas entenderam que elas não podem mudar aquela realidade se não for uma provisão de Deus. Mas elas não estão atrás de nada que é espiritual do Senhor. Elas não estão atrás do senhorio de Jesus, elas não estão atrás da salvação, elas não estão atrás do reino de Deus, elas querem resolver o problema delas e pronto. Quem entendeu o que eu disse? Tinham 10 ali, 9 entenderam assim: meu problema foi resolvido, um abraço. Acredite, muitas pessoas vêm no prédio da igreja porque querem seus problemas resolvidos. Mas o que Jesus está mostrando é: eu tenho mais para te dar. Mais do que as coisas superficiais. Porque ali a lepra é algo superficial, aqui na pele. Mas Deus quer te dar das coisas profundas. Então, os 10 foram tocados por Jesus, mas só um foi grato. E por ser grato, ele recebeu a porta da salvação. Quando Jesus diz assim: vai, a tua fé te salvou, ele não está dizendo que é só a respeito da lepra que ele foi curado. Ele está dizendo que, olha, você foi salvo. A porta nova, por causa da sua gratidão, se abriu para você, passa por ela, você foi salvo.
Quer dizer, 9 se encontraram com Jesus, mas só um foi verdadeiramente salvo. Quantos você... Amado, isso é 10% da totalidade. Da totalidade. 10% foi salvo. Não porque não estava sendo oferecido para todos. Para todos. Só que 9 se deteram só no que queriam. E não no que Deus está oferecendo. Eu declaro, você é filho da casa. Você está focado nas coisas celestiais. E não de resolver só coisas superficiais. Deus vai resolver as coisas superficiais, as coisas circunstanciais. Ele quer e vai. Quando outro leproso se aproximou de Jesus, ele disse assim: se o Senhor quiser, eu posso ser limpo. Ele disse: eu quero. Ele quer o melhor para nós. Mas ele mostra que ele tem coisas maiores, mais profundas para nos dar. E a gratidão, o estado de gratidão. E amar todos os dias, nós somos atacados com essa murmuração. Para nos colocar num estado de ingratidão, que fecha a porta. Está quente demais. Toda vez eu tenho que ir para o meu trabalho. Eu estou recebendo pouco demais. Assim, será que Deus não é cuidador da nossa vida? Será que Ele não sabe aonde você está? A murmuração não vai mudar nada. O que vai mudar é a sua gratidão. Quanto mais você murmura, mais você permanece aí nesse lugar onde você está. Quanto mais você é grato, mais portas vão ser abertas para você sair desse lugar. E é normal você ser atacado por murmuração. Não tem nenhuma aqui. Muitas vezes eu estou no meio. Aí, meu Deus, eu estou murmurando aqui. Eu estou murmurando. Isso. Pela misericórdia. Senhor, muda. Senhor, não. Me perdoa. Obrigado por isso. Obrigado por aquilo. Comece o seu dia agradecendo. Se mantenha agradecendo no Espírito. Durma agradecendo todo o tempo. Quanto mais você faz isso, exercita isso o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. O Espírito Santo é o espírito de gratidão. O Espírito Santo está dentro de você para ensinar você a louvar a Deus. Por conta própria você não faria isso. Mas Ele sempre está lembrando você do Senhor, das palavras de Jesus. Amém? Muito bem. A terceira e última coisa que eu queria falar com você a respeito de coisas que fecham portas, está lá em Tiago capítulo 4, verso 6. Tiago capítulo 4, versículo 6. E na verdade esse é o maior cadeado que existe para a porta. Não tem? Você vai comprar um cadeado e querem vender um cadeado chinês para você? Esse cadeado não presta não. Eu quero aquele cadeadozão da Pado, não tem? Não tem maior cadeado do que esse que eu vou ler aqui com você agora. Ele diz assim, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos... Ele está dizendo, Deus fecha a porta para o orgulhoso, mas Ele abre portas para os humildes. Ele está dizendo isso. E lá o verso 10, pula para o 10. Ele dá a chave. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos... Ele vai abrir muitas portas. Humilhai-vos e Ele vai fazer isso. Então, o orgulho, ele me priva da graça de Deus. E muitas vezes a gente não percebe, mas assim, nós somos orgulhosos. Vou te dizer, não tem nenhum aqui que não brigue com o ego. Todos nós temos dificuldades com o nosso ego, com esse eu que está na alma, com a carne, todos nós. Nenhum aqui pode dizer assim, eu não sou orgulhoso. Quando ele diz isso, ele já é o orgulhoso. Eu não sou não, diz aí que você é mesmo. Agora que eu descobri, você é mesmo. Entendeu? Você sabia, a coisa mais difícil que tem é você conversar com alguém, porque eu sou orgulhoso, a pessoa é. Mas quando a pessoa não tem a mínima ideia de que ela é orgulhosa, rapaz, é brincadeira, viu? Porque ela sabe tudo, ela tem tudo, ela é tudo. Entendeu? E ela não sabe porque aquilo está fechando as portas dela.
E Jesus, quando ele está no Sermão do Monte, a primeira coisa que ele diz é, a primeira palavra do Sermão do Monte, Sermão do Reino de Deus, ele diz: bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, acho que é o verso 3, coloca aí. Ele diz: bem-aventurado, feliz são esses, humildes de espírito. Então preste atenção, não tem ninguém humilde de espírito aqui, só tem uma pessoa que é humilde de espírito, o nome dela é Jesus. Quando é que a humildade chegou na sua vida? No dia que você entregou sua vida para Jesus. Aí o Espírito de Jesus, o Espírito Santo veio habitar dentro de você, a humildade chegou. Você entendeu? A capacidade de dizer não para si mesmo e dizer sim para Deus. Porque até alguém se render para Deus, ele está num estado orgulhoso. Ele pode achar que ele é humilde, mas humilde ele não é. Porque se ele não se entrega para Deus, o que ele está dizendo para Deus? Ei Deus, eu sei mais do que tu. Pode deixar comigo. Você entendeu? Mas quando ele se rende a Deus, ele está dizendo assim: Senhor, o Senhor sabe mais do que eu. Eu me rendo a Ti, cuida de mim. É por isso que Jesus, ele traz lá em Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, eu creio que é o verso 28, ele fala das pessoas num estado cansado. Ele diz assim: vinde a mim todos que estão o quê? Cansados e sobrecarregados. Por que pessoas atingem esse ponto de estar cansado e sobrecarregado? Quando elas estão por conta própria. Quando eu estou por conta própria, as coisas não fluem. Como uma engrenagem sem óleo. É como uma engrenagem sem óleo. Está rodando aí. Está sem azeite. Quando tem unção, as coisas fluem. Unção é a presença de Deus, é ser guiado pelo Senhor, como uma ovelha. A Bíblia diz que Ele é o nosso pastor, Ele nos guiará a pastos verdejantes e águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Então, uma alma refrigerada não é uma alma cansada, sobrecarregada. Se está cansado e sobrecarregado, é porque está sem a condução de Jesus. Quer dizer, Jesus pode ser já a sua salvação, mas o senhorio dele sobre a sua vida ainda é pequeno. Pequeno como? Ele não está dirigindo. A tragédia cristã é essa aqui. Você nasceu de novo, mas continua conduzindo a sua vida. Não funciona. Você nasceu de novo, você tem que deixar Ele conduzir a sua vida. Como eu disse para alguns jovens ontem, jovens, eles estão com os sentimentos à flor da pele. Eu disse: se você olha para uma menina bonita, que eles estavam no acampamento de jovens, né? Aí você diz assim: não, eu desejo aquela menina. Se você é conduzido pelo Senhor, você não vai ficar só com o que é externo. Você vai dizer assim: será que ela é uma pessoa para eu me relacionar com ela? Senhor. Aí o Senhor pode dizer: é. Aí você diz: mas será que é para esse momento que o Senhor quer agora? Talvez ele diga: não agora. Estou sendo conduzido por Ele. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Se eu entro nisso, eu estou entrando por portas que não é o Senhor que está abrindo. E aí eu vou me colocar numa condição de quê? Difícil. Aí ele diz o seguinte, passa para o versículo. Ele diz assim, ó: tomai sobre vós o meu... O que é tomar? Ele não vai obrigar o seu senhorio sobre você. Ele não vai obrigar. Ele não vai obrigar. Ele não nos chamou para uma obra onde Ele vai te obrigar. Mas Ele está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo. Quer dizer, tem o meu senhorio sobre você. Deixa eu governar você. Ei, vai para o banco do passageiro. Deixa eu dirigir o carro agora. Ele diz que quando isso acontece, eu vou aprender de quem? De Jesus. Porque Ele é o quê? E humilde de coração. Essa é uma das poucas vezes que Jesus vai falar de si mesmo. No sentido das suas qualidades. Poucas vezes Ele declarou as suas qualidades.
Mas ele não deixa de declarar, ele diz: eu sou manso e humilde, eu sou ovelha, sou manso, sou humilde de coração, aprendei de mim. Humildade você não aprende sozinho, humildade você só aprende com Jesus. Você entendeu? Porque ele é humilde, eu sou orgulhoso. Você é orgulhoso, ele é humilde. Se eu sou conduzido por ele, e a Bíblia diz o seguinte, é interessante a respeito de Jesus, essa ilustração, que é dada no livro de Apocalipse, que ele diz assim, olha, o Cordeiro guiará vocês para o lugar tranquilo. Quer dizer, para as fontes da vida. É isso que o texto diz lá. O Cordeiro guiará vocês. Como é isso? Não é o pastor, mas ele é o Cordeiro. Mas ele não é o pastor, mas ele é o Cordeiro também. Ele entende do que é ser ovelha. Ele sabe como você pensa, porque ele já foi ovelha do Pai. E a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Pai e obediente a ele até a morte de cruz. Ele foi ovelha muda que foi para o matadouro. Ele foi humilde até o final, se esvaziou dele, por mim e por você. Então preste atenção, é dele que eu aprendo humildade. E ao acontecer isso, o que ele diz lá? E eu vou achar o quê? Para a alma. A grande dificuldade que eu disse lá no início, o medo. Só que eu posso conhecer o amor de Deus e a justiça dele. Andar em gratidão, por isso que me alcançou. E por isso expressar a humildade, aprendendo com ele. E eu vou achar descanso para a minha alma. Em nome de Jesus. Fica em pé, em nome de Jesus, quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Talvez você nunca fez essa oração de entrega ao senhorio de Jesus. Você sempre viu Jesus como Salvador do mundo. Aí Jesus quer ser o seu Salvador pessoal. E Ele só pode ser o seu Salvador pessoal se você entregar sua vida para Ele. Eu não posso ter Jesus como meu Salvador pessoal se eu continuar gerenciando a minha vida. O segredo é, entrega a gerência da sua vida para Jesus. E aí, tudo começa a mudar. Então diga assim, Senhor Jesus, eu entendi a mensagem do Evangelho, da Tua graça. Eu não mereço, mas o Senhor se entregou por mim naquela cruz. E eu te recebo, agora mesmo, como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Eu abro mão de governar a minha vida, para que o Senhor possa me governar. Eu peço perdão por todos os meus pecados, e eu recebo o perdão deles através da tua obra maravilhosa que aconteceu na cruz. Eu me aproprio dessa verdade e eu creio que eu passei agora mesmo da morte para a vida, e eu recebo o Espírito da promessa, o Espírito Santo